Questão 69. Mostre que a elipse e a hipérbole são trajetórias ortogonais. Muito bem. Então, mostrar que essa elipse e essa hipérbole são trajetórias ortogonais. Antes de mais nada, quando a gente diz que duas curvas são trajetórias ortogonais? Quando acontecer o seguinte, considere um ponto P de coordenadas x0 e y0 que pertence às duas curvas ao mesmo tempo, ou seja, que é a interseção dessas duas curvas. Considere também a reta R, vamos supor a reta R, tangente a essa curva, tangente à elipse no ponto P. E a reta S tangente à hipérbole no ponto P. Se a reta R for perpendicular à reta S, a gente diz que essas duas curvas são trajetórias ortogonais. Essa é a ideia. Então, vou repetir aqui para você. Quero mostrar que essas duas curvas aqui são trajetórias ortogonais. Então, o que deve acontecer? Eu devo tomar um ponto P pertencente às duas curvas, que é a interseção das duas curvas. Considerar a reta R, que é tangente à elipse que passa aqui pelo ponto P, e considerar a reta S, que é tangente à hipérbole e passa pelo ponto P, e mostrar que essas duas retas são ortogonais. E para eu mostrar que duas retas são ortogonais, basta eu fazer o seguinte: multiplicar os coeficientes angulares das duas. Se o resultado der -1, pronto, elas são ortogonais, são perpendiculares, sem problema nenhum, tá bom? Então, entendido o nosso problema, deixa eu explicar um pouquinho o que significa essa condição aqui, olha. A ao quadrado menor do que A maiúsculo ao quadrado menor que A minúsculo ao quadrado. Então, tendo em vista que esse A maiúsculo e o A minúsculo são parâmetros positivos, eu posso concluir daqui que o A maiúsculo é menor do que o A minúsculo. Tá. Olhando aqui para a equação da elipse, esse A aqui, olha, ele é o semi-eixo maior. Então, a elipse seria algo mais ou menos assim. Aqui, só um esboço. Aqui, pronto. Aqui está o A. Esse tamanho aqui que é o A, esse tamanho aqui que é o A, que é o semi-eixo maior. E agora vamos olhar para esse A maiúsculo aqui, olha, o que ele é? Ele é o semi-eixo real da hipérbole. Então, é aqui que está, né? A hipérbole está mais ou menos aqui e aqui. O semi-eixo real é essa medida. Essa medida aqui é o A maiúsculo e essa medida toda aqui é o A minúsculo, tá? Por que faz-se necessário o A ser menor, o A maiúsculo ser menor do que o A minúsculo? Para a gente garantir que tem interseção, né? Para ter interseção aqui entre as curvas, porque, caso contrário, a hipérbole está passando por aqui e aqui, e aí não ia ter ponto de interseção, não daria para a gente concluir que as trajetórias são ortogonais, tá? Então, essa é a situação aí do A ao quadrado, A maiúsculo ao quadrado menor que A minúsculo ao quadrado. A outra nós vamos usar daqui a pouco. Bom, então, vamos às contas, né? Vamos às contas. Seja P de coordenadas x0 e y0, interseção, né? Ponto de interseção. Ponto de interseção. Bom, e agora eu vou olhar para a primeira equação, que é a equação da primeira curva, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Derivando implicitamente, o que eu vou fazer agora? Supor que a reta tangente à curva, a essa elipse no ponto P, seja a reta R. E aí eu vou calcular o coeficiente angular dessa reta R, tá? Que é a derivada da função aqui no ponto x0. Então, continuando. Derivando implicitamente, a gente obtém o seguinte, a derivada de x ao quadrado é o quê? 2x ainda sobre a ao quadrado. Mais a derivada de y ao quadrado é 2y, como estou derivando uma parcela em y, você acrescenta um y' sobre b ao quadrado. Igual a derivada de 1 é 0. Pouco mais, 2y vezes y' sobre b ao quadrado é igual a essa parcela aqui para o segundo membro, menos 2x sobre a ao quadrado. Esse 2 com isso você pode simplificar, e aí você vai obter y' igual a quem? Menos b ao quadrado x sobre a ao quadrado, esse y está multiplicando, passa dividindo. Pronto, aqui está a derivada, né? Está o y'. Bom, em vista disso, o coeficiente angular da reta R para mim, é a reta tangente à elipse no ponto P. O coeficiente angular da reta R
vai ser menos b quadrado, x0 sobre a ao quadrado y0. Pronto. Aqui está o coeficiente angular da reta R, tangente à elipse no ponto P. Muito bem. Agora eu vou dar um jeito de calcular o coeficiente angular da reta S. Quem é a reta S para mim? É a reta tangente à hipérbole no ponto P, tá? Então, novamente, a gente considera a equação da hipérbole, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Derivando implicitamente, a gente vai obter derivada de x ao quadrado é 2x sobre a ao quadrado, menos a derivada de y ao quadrado é 2y. Estou derivando uma parcela em y, acrescento um y' sobre b ao quadrado, igual a derivada de 1 dá 0, né? Então, aqui a gente vai obter 2y vezes y' sobre b quadrado, igual a 2x sobre a ao quadrado. É o passa para lá, passa para cá que a gente conhece, tá, pessoal? Ó, 2x sobre a ao quadrado igual a 2y y' sobre b ao quadrado. Ou seja, 2y y' sobre b ao quadrado igual a 2x sobre a ao quadrado. Portanto, o y' vai ser quem? Esse 2 com esse eu já posso simplificar. Vai ser b quadrado, b maiúsculo ao quadrado, x sobre... Quem é? Aqui vamos colocar o a ao quadrado primeiro. É ao quadrado, esse y está multiplicando, passa dividindo. Pronto. Está aí a derivada, né? Portanto, o m de S, que é o coeficiente angular da reta tangente à hipérbole no ponto P, vai ser o quê? B quadrado x0 sobre a ao quadrado y0. Para você calcular o coeficiente angular da reta S, basta vir aqui na derivada, substituir o x por x0 e o y por y0. O que eu devo fazer agora? Agora eu devo multiplicar os dois coeficientes angulares, né? O m de R e o m de S, e torcer para que o resultado dê menos 1, porque se o resultado der menos 1, as duas retas são perpendiculares e, por definição, as duas curvas são trajetórias ortogonais. Vamos lá. Então, multiplicando as duas aqui, a gente obtém o seguinte, ó. Vou colocar assim, ó, como m de R vezes m de S é igual a quem? Menos b ao quadrado x0 sobre quem? A ao quadrado y0 vezes b quadrado x0 sobre, essa parcela aqui agora, né? A ao quadrado y0, que é igual a quem? Que é igual... Bom, aqui o que vai dar aqui? Vai dar menos b minúsculo ao quadrado, b maiúsculo ao quadrado, sobre a ao quadrado, a minúsculo ao quadrado, a ao maiúsculo ao quadrado, vezes x0 ao quadrado, x0 vezes x0, x0 ao quadrado, sobre y0 vezes y0, y0 ao quadrado. Questão de altíssimo nível. Conforme você está observando, eu preciso aqui saber quanto vale o x0 ao quadrado sobre y0 ao quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou ter que apagar aqui para a gente ganhar um espaço. Eu sei que o ponto P de coordenadas x0 e y0 é a interseção das duas curvas, né? Então suas coordenadas satisfazem essa equação e essa equação, de tal forma que a gente pode escrever o seguinte, ó, x0 ao quadrado sobre a ao quadrado mais y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, e ali x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y0 ao quadrado sobre, aqui é a maiúsculo, né? A maiúsculo ao quadrado, né? E aqui b maiúsculo ao quadrado, tá? Igual a 1. Pronto, vou olhar para essas duas equações. E vou fazer o seguinte, olha só, pessoal, aqui está a grande jogada. Eu preciso produzir um x0 ao quadrado sobre um y0 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa expressão aqui por y0 ao quadrado, e essa aqui também eu vou dividir por y0 ao quadrado, tá? E aí aparece aqui um x0 ao quadrado sobre y0 ao quadrado, e aqui também. Muito bem, devagarzinho a gente entender. Então, a gente vai obter o seguinte. Quando você dividir essa parcela por x0 ao quadrado, você vai obter x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, y0 ao quadrado. Essa parcela aqui dividida por y0 ao quadrado vai sobrar o quê? 1 sobre b minúsculo ao quadrado. E aqui 1 sobre y0 ao quadrado é 1 sobre y0 ao quadrado mesmo. Pronto.
Agora eu vou dividir essa parcela por y0 ao quadrado. O que a gente vai ter? x0 ao quadrado sobre a maiúsculo ao quadrado, y0 ao quadrado, mais essa parcela dividida por y0. Então aqui é menos. Opa, aqui é menos. Menos quem? 1 sobre b maiúsculo ao quadrado, igual. E essa parcela aqui dividida por y0 ao quadrado, 1 sobre y0 ao quadrado. Bom, então por que convém a gente dividir aqui essas duas equações por y0 ao quadrado? Primeiro, que vai aparecer aqui o x0 ao quadrado sobre y0 ao quadrado, que eu estou precisando. E segundo, essa parcela aqui vai embora quando eu subtrair uma da outra, tá? Agora eu vou subtrair uma equação da outra e vou obter o seguinte. Bom, vou voltar aqui para cima, pessoal, que nós vamos fazer um bocado de conta aqui ainda, tá? Bom, quando você subtrair uma da outra, você vai obter o seguinte, olha, o x0 ao quadrado sobre y ao quadrado, você vai colocar em evidência que nessa subtração, x0 ao quadrado sobre y0 ao quadrado, abre parênteses, vai sobrar o quê? 1 sobre a minúsculo ao quadrado, e aqui menos 1 sobre a maiúsculo ao quadrado. Devagarzinho para a gente entender isso aqui. Tá? Agora nós estamos subtraindo uma da outra, né? Então vai ficar esse menos esse aqui, então aqui vai ficar mais. 1 sobre b minúsculo ao quadrado, 1 sobre bzinho ao quadrado, mais 1 sobre bzão ao quadrado. E esse menos esse vai dar zero. Aí, maravilha, né? Pouco mais. Aqui eu vou tirar um mínimo aqui dentro e a gente vai obter x0 ao quadrado sobre y0 ao quadrado. O mínimo é o produto ao quadrado, a minúsculo ao quadrado, a maiúsculo ao quadrado. Então, o mínimo dividido por a minúsculo ao quadrado vai dar o a maiúsculo ao quadrado vezes 1 é a maiúsculo ao quadrado mesmo. Menos, agora o mínimo dividido por a maiúsculo ao quadrado sobra o a minúsculo ao quadrado. Vezes 1 é ele mesmo. Tá? Bom, aqui também eu vou tirar um mínimo. E o mínimo aqui é quem? É b quadrado, b minúsculo ao quadrado, b maiúsculo ao quadrado. Bom, então o mínimo dividido por b minúsculo vai sobrar o b maiúsculo ao quadrado vezes 1 é ele mesmo. Aqui vai sobrar o b maiúsculo ao quadrado. E aqui vai sobrar o b minúsculo ao quadrado, né? Igual a zero. Nossa, que show! Bora lá. Então, x ao quadrado, x0 ao quadrado sobre y0 ao quadrado vezes a ao quadrado menos azinho ao quadrado, né? Sobre azinho ao quadrado, azão ao quadrado, vai ser o quê? Essa parcela eu vou passar para o segundo membro. Vai ficar assim, ó, menos b quadrado, menos b maiúsculo ao quadrado, menos b minúsculo ao quadrado, sobre b minúsculo ao quadrado, b maiúsculo ao quadrado. Pronto. E agora? E agora? Agora a gente vai usar a informação que a gente não usou ainda, que é essa aqui. Não é verdade? O que está dizendo aqui? Ó? A ao quadrado menos b ao quadrado é igual a maiúsculo ao quadrado mais b maiúsculo ao quadrado. Então significa que, olha, pega esse b quadrado aqui e passa para o primeiro membro. Vai ficar assim, ó, menos b quadrado, menos b minúsculo ao quadrado, menos b maiúsculo ao quadrado, igual a maiúsculo ao quadrado, esse a minúsculo ao quadrado para o segundo membro, menos a ao quadrado, né? Menos a minúsculo ao quadrado. Tá? Então, olha o que está acontecendo. O menos b maiúsculo ao quadrado, menos b minúsculo ao quadrado, que é exatamente o que eu tenho aqui, é o quê? É o a ao quadrado, menos, é o a maiúsculo ao quadrado, menos a minúsculo ao quadrado. Então, vamos substituir ele? Bora lá. Vai ficar assim, ó, x0 ao quadrado sobre y0 ao quadrado, vezes a maiúsculo ao quadrado menos a minúsculo ao quadrado sobre a ao quadrado é igual menos b quadrado, né? O que vai ser? De acordo com o que nós discutimos lá. Vai ser o a ao quadrado menos a ao quadrado sobre a ao quadrado vezes a ao quadrado. E aí tem certeza que você já observou aqui, você corta com ele. Mas professor, ele não é zero? Não, não, né? Porque a gente sabe que o a maiúsculo é menor que o a minúsculo. Então isso aqui não vai ser zero, né? O a ao quadrado maiúsculo, o a maiúsculo ao quadrado é menor que o a minúsculo ao quadrado. Portanto, a diferença não vai ser zero. Esse aqui você pode simplificar com esse. De tal forma que x0 ao quadrado sobre y0 ao quadrado vai ser igual. Essa parcela aqui está dividindo, vai passar multiplicando. Só que aqui é b, né? Olha eu errando aqui, Deus me livre, né? Aqui é b minúsculo ao quadrado, b maiúsculo ao quadrado, tá? Esse denominador aqui. Então, essa parcela está dividindo, passa multiplicando, a ao quadrado, sobre b ao quadrado. Pronto. Está aqui o x0 ao quadrado sobre y0 ao quadrado que eu estava precisando. Agora você volta para cá
e faz o seguinte, isso vai ser igual a menos b quadrado sobre a ao quadrado, vezes o x0 ao quadrado sobre y0 ao quadrado, que é isso aqui. A ao quadrado, a maiúsculo ao quadrado, sobre b minúsculo ao quadrado, b maiúsculo ao quadrado. E vai dar 1, né? Menos 1, né? Simplifica esse com esse com esse, vai dar menos 1. Nossa, que questão. Então, olha só. Onde é que a gente está? Como o produto dos coeficientes angulares é igual a menos 1, segue que R e S são perpendiculares. Como isso aqui é igual a menos 1, segue... vamos botar assim. Vamos botar assim, temos R perpendicular a S e, portanto, as curvas são ortogonais. E, portanto, as curvas são trajetórias ortogonais. Questão bacana, não é verdade?